Bom, começamos. Gente, bom dia, tudo bom? Hoje é a nossa última aula sobre esses assuntos de provas, dificuldade, né, sobre NP Completude. É a nossa aula 17. E então é a última aula antes da nossa segunda prova, né? Eu já passei já a atividade que vocês vão ter que fazer para corresponder a essa segunda prova, né? Depois a gente ainda tem outras 4 aulas no curso, depois da atividade, né, da segunda atividade de vocês, que vão ser sobre algoritmos randomizados e algoritmos aproximativos, né? Então, 2 aulas de randomizado, 2 aulas de aproximativo, tá? Que são basicamente, antecipando um pouquinho, né, essa motivação, né, são alternativas que a gente tem para quando você pega um problema e consegue provar que é difícil, por exemplo. Então, por quê? Quando você prova que um problema é NP completo, é porque não tem nada eficiente que vai resolvê-lo hoje em dia, tá? E, de certa forma, a gente tem que pegar um problema, mesmo que ele seja NP completo, dar uma alternativa de solução para aquilo, né? Ter alguma forma de resolver aquele problema. E aí, às vezes, quando você pensa de modo aproximativo, você consegue ter um controle, uma razão de aproximação em relação ao ótimo, uma solução ótima a qual você teria. Ou quando você pensa no randomizado, você está usando a sua aleatoriedade de alguma forma e você consegue estabelecer algo bom para você em relação àquela abordagem. São 2 abordagens distintas que se adaptam bem para quando você pega um problema e de fato ele é um problema difícil. Ou quando você pega um problema e você não consegue resolver a sua classificação em fácil ou difícil. Às vezes tem problema que a gente estuda que está aberto aí há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, e a gente não sabe se ele está em P ou se ele é NP completo. Eu, por exemplo, trabalho com um problema assim, tá aberto desde 95. A gente não sabe classificar a sua complexidade nessa dicotomia. Então, às vezes que você pensa nessa abordagem assim é interessante. Existem outras abordagens, tá? Existe também a abordagem parametrizada, né? Quando você pensa no algoritmo parametrizado, é quando você consegue impor no seu problema alguma parte ali sendo constante na instância do seu problema, e o seu algoritmo ele ainda vai ser exponencial, mas às vezes você consegue jogar o termo exponencial para essa constante que você consegue encontrar ali dentro. Então fica um polinômio em função a um n vezes uma exponencial, e essa exponencial é em função a constante que você consegue estabelecer ali dentro. Isso é interessante. É uma granularidade que a gente consegue entender mais a fundo alguns certos problemas e consegue tornar o algoritmo bom. Ainda é exponencial, mas é em função desse termo que é constante, é pequeno, é limitado. A gente consegue estabelecer alguns parâmetros limitados em grafos assim. Tá? Não só em grafos, né? Isso de modo genérico, aí, problemas computacionais. Mas, claro, muitos deles são em grafos, né? Que é onde a gente mais aborda aqui os problemas, tá? Mas só para falar que o mundo de análise de algoritmos é enorme, tá? Então, essa é uma disciplina aqui que eu apresento essas noções, provo as coisas que existem, né? Muitas coisas, na verdade, eu provo aqui, né? Mas existe um mundo enorme aí de problemas que até hoje a gente estuda e que em conferências a gente vai para apresentar esse tipo de trabalho e que é relevante para a comunidade científica. Tá claro? Beleza. Mas ainda vamos lá nesse assunto sobre NP completude, né, para a gente conseguir fechar bem, ainda sobre reduções polinomiais, né, porque quando a gente tem que provar que o problema é NP completo, tem que ter uma redução polinomial, de uma certa forma, de um problema que já é difícil para o seu problema, né? Ou o contrário, né? Que igual a gente vai ver aqui. Eu quero provar que um problema é fácil. Então tem que ter uma redução polinomial também do seu problema e um outro problema que seja fácil, né? Então a gente ainda está nesse mundo dos problemas desse contexto aí, né? Tá? Então eu vou aqui falar de um problema que é super importante e a gente usa bastante esse problema para provar outras NP completudes. Então um outro parênteses que eu faço aqui é o seguinte. Eu fiz ao longo das aulas provas de NP completude de problemas que são muito famosos. Então, todo mundo que trabalha nessa área de teoria, conhece o problema de coloração, conhece o problema de SAT,
conhece o problema de set cover, vertex cover, independent set, clique. Então, essas provas que eu fiz são importantes para que com elas agora vocês consigam às vezes pegar um problema e beleza, não sei qual é a classificação dele. Pega um desses aí que vocês já viram comigo e tenta reduzir. Tá? Isso é interessante então vocês terem esse entendimento claro, porque eles servem como base para provar várias outras NP completudes. Assim como eu fiz na aula passada, né? Eu provei que SAT é NP completo de fato. Não foi isso? É algo importante também para vocês terem essa noção, né, do porquê SAT é NP completo. Porque muitas das vezes a gente vê SAT como sendo meio como um oráculo. É um problema base que todo mundo usa, mas às vezes as pessoas nem sabem por que aquilo é NP completo de fato. Só porque é e pronto, porque alguém já provou. Mas vocês viram que de fato a gente consegue provar isso e nem é tão complicado assim. Nem é das tarefas mais difíceis assim. Mas, vamos lá, vamos retornar aqui. Esse problema ele é super famoso, que é o problema do caixeiro viajante. Ele tem a seguinte motivação, né? Tem um cara que ele é o caixeiro viajante e aí ele vai passar por cidades, né? Então ele tem um mapa dado para ele ali, ele tem que passar por todas as cidades para vender o produto dele e tal, para fazer a venda dele. Ele tem que começar onde ele terminou. E ele está querendo economizar, né? Ele não quer repetir uma cidade, porque se ele já foi lá, ele não tem por que ele voltar lá, porque ele já fez tudo que ele tinha que fazer na primeira passagem dele lá. Tá? Então, o problema é o seguinte, você tem as cidades, são N cidades, tá? Você tem o custo também já dado de uma cidade para qualquer outra cidade. Então, para qualquer par de cidades, você sabe o custo para de uma chegar até a outra. Isso é dado para você. Tá legal? Você também é apresentado o inteiro K, né? Porque, é claro, a gente está pensando em decisão. Né? Então, sempre que eu tiver um problema de decisão, você tem que ter no dado de entrada um inteiro para você perguntar em relação a esse inteiro, de satisfazer ou não o maior igual ou menor igual. Se é um problema de minimização, a gente quer saber menor ou igual. Se é maximização, maior ou igual. Tá? Então, a pergunta existe um percurso, né, em relação a essas cidades que passe por cada cidade, né, sem repetir, exceto a cidade que se inicia, né, porque aí a gente vai começar e terminar nela. Então, meio que de certa forma, a gente estaria repetindo essa cidade. Mas a gente está aqui querendo saber se tem como você fazer esse percurso que passe por cada cidade exatamente uma vez, comece onde terminou, tá? E que tenha o custo total aí desse seu percurso, no máximo K, tá? Essa é a pergunta. E o que é o custo total, né? O custo total, na verdade, é a soma dos custos, né, da cidade que você percorreu, dessa passagem que você fez aí, dessa aresta que você percorreu. Tá claro? Então, vamos pensar comigo. Que tipo de grafo é esse que a gente está olhando, né? Isso não é um problema em grafos necessariamente, né? Eu estou apresentando aqui, estou falando, ó, são cidades, tem custos e tal, né? Mas, se a gente for transformar esse problema num problema em grafos, né? O que a gente teria que pensar aí? As cidades são vértices, né? Tá claro? E que tipo de grafo é esse? A solução, sim, é um ciclo hamiltoniano ponderado. Eu nem falei ciclo hamiltoniano aí, exatamente, mas sim, tá certo. Mas isso é a solução, não é a entrada do meu problema. Uma coisa que é importante eu frisar aqui é que, veja só essa noção que a gente tem de cidades com vértices e tal. Mas olha só, para cada par eu tenho um custo. Ou seja, esse grafo é completo. Tem todas as arestas possíveis aí nesse grafo. Tá? Se você for pensar nesse problema em relação a grafos, então você tem aí o quê? As cidades são vértices. Para cada par de cidade, é um par, né, de vértices que vai implicar numa aresta nesse grafo. Então você tem um grafo que tem aresta para todos os pares, para cada par aí, isso representa uma aresta. E a aresta tem peso, e o peso é justamente o custo. Tá claro? Beleza.
Então, esse não é o problema exatamente de ciclo hamiltoniano. Não é, são problemas diferentes. O problema de ciclo hamiltoniano é o quê? É apresentado para você um grafo, não necessariamente é um grafo completo, e você quer saber se tem um ciclo que passe por cada cidade, né? Então, exatamente uma vez. Tá certo? São problemas diferentes. Eu acho que em aulas passadas eu já falei sobre ciclo hamiltoniano, já? Já falei sobre grafos eulerianos, grafos hamiltonianos, eu já defini isso para vocês, né? Então, os problemas não são iguais. Tá legal? Tá claro qual é esse problema aqui? O que a gente está olhando, o que a gente está querendo? Beleza. Então, a gente vai mostrar que o problema do caixeiro viajante, ele é NP completo. E eu vou fazer uma redução de NP completude a partir do problema de ciclo hamiltoniano. Tá? Tá bom? Então, são problemas diferentes. Então, você não pode falar que, olha só, caixeiro é viajante, é NP completo, porque isso é exatamente o problema de decidir se o grafo é hamiltoniano. E grafo hamiltoniano não é NP completo. Tá? É porque tem uma redução de um problema no outro. Lembra um pouco. Lembra um pouco, exato. Mas os grafos são diferentes, né? A problemática é diferente. Nesse caso, você já sabe que tem o ciclo hamiltoniano, que é o menor peso. Isso. Nesse problema do caixeiro viajante, o ciclo hamiltoniano não vai ter, porque o grafo é completo. Né? Então, o grafo completo, você pode pegar ali o caminho externo, ali passa por todo mundo e pronto, né? E você vai conseguir. A questão é justamente o custo. Você quer minimizar o custo. Aí sim, essa relação com ciclo hamiltoniano ou não de um grafo genérico pode ajudar a gente. Tá legal? Então, vamos lá. Eu não provei aqui que o problema de determinar se o grafo é hamiltoniano, se tem um ciclo hamiltoniano, é NP completo. Tá? Nem nas aulas anteriores eu provei isso. A gente consegue provar isso a partir de SAT. Tá? Não sei, acho que eu tenho na lista, acho que na lista de exercício tem essa questão, ou em alguma das listas que eu postei para vocês tem isso lá, tá? Mas não é algo que eu trouxe aqui para essa gama de resultados que eu provei em aula. Tá? Mas não é tão difícil provar, tá lá no curso, na lista, vocês conseguem ver. Tá? Mas beleza, então estou aqui assumindo que eu já sei que o ciclo hamiltoniano é NP completo. Tá? E aí vamos lá, vamos provar que agora o problema de caixeiro viajante é NP completo. Então a prova, né? Então, primeiro, está em NP, né? De novo, eu já falei isso em aulas anteriores, né? Quando você tem um problema e você tem que provar NP completude, você tem que provar que ele está em NP. E depois, sim, fazer uma redução polinomial de um problema NP completo no seu problema, tá? E aqui, às vezes a gente só fala, ó, tá em NP. E é claro que está em NP. Então, quando é tão claro assim, a gente nem comenta tanto, tá? Então, não precisa falar exatamente. Tá igual aqui, ó. Caixeiro viajante está em NP. Bom, só estou afirmando, não estou justificando exatamente isso. Mas é fácil, você... Normalmente eu tenho que falar o certificado... Tem que falar o certificado, o algoritmo que valida e dizer que esse algoritmo, verificar que esse algoritmo tem tempo polinomial, né? A complexidade polinomial, tá? Mas está em NP claramente, né? Porque se alguém me der, qual é o certificado? Uma permutação dos vértices... Eu consigo constatar que o percurso dessa permutação, não estou repetindo o vértice, e que a soma dos custos está sendo limitada ao K. Porque já, no seu gráfico você já tem os custos ali, né? Você não tem que calcular nada diferente, é só olhar lá e ir somando, né, os custos. Tá claro? Então está em NP por conta disso. Aí beleza, olha só, o que a gente tem que fazer? De novo, uma receita de bolo aqui, tá? É uma entrada genérica do seu problema que é NP completo. Então, dado uma entrada genérica do problema de ciclo hamiltoniano, tá? A gente vai transformar numa entrada particular do problema do caixeiro viajante. E olha só que coisa interessante. Essa entrada, essa instância do caixeiro viajante vai ser a seguinte. Bom, claramente, né? As cidades do meu problema de caixeiro viajante vão ser os vértices do grafo que você tem lá. Repara no seguinte, os vértices, ok quanto a isso, né? Essa objeção, tranquilo. Né? Os vértices do grafo são as cidades que eu percorri, que o caixeiro vai ter que percorrer. O grafo inicial que eu tenho no meu problema de ciclo hamiltoniano, ele é um grafo completo? Não, ele é um grafo que tem algumas arestas, tem algumas não arestas também.
Aí, olha só o truque, porque eu tenho que pegar um grafo que não tem todas as arestas e transformar num grafo, aí nesse mapa do Cacheiro Viajante, que tenha todas as arestas. E eu ainda tenho que associar custo a isso. E aí, olha só, não, é justamente o contrário disso, porque eu quero minimizar. Então, olha só o que eu vou fazer. Se a aresta existe no grafo, então eu vou associar o custo daquelas cidades associadas aos extremos zero. Entendeu isso que eu falei? Ou seja, se no grafo você tem uma aresta, no grafo do problema de ciclo hamiltoniano, no grafo do seu problema do Cacheiro Viajante vai ter essa aresta também. Mas o custo que você vai por aí é zero. Eu estou fazendo isso para quê? Meio que forçar a barra para o Cacheiro Viajante passar por essa aresta de custo zero. E aí isso vai corresponder justamente à aresta do ciclo hamiltoniano que eu vou passar. Perfeito. E aí não precisa nem ser alto, só um. Põe um, ó. Um já basta. Então, se é um par de vértices do grafo que não seja uma aresta, aí sim, no problema do Cacheiro Viajante, eu vou associar um custo 1. Eu não quero minimizar no problema do Cacheiro Viajante? Então, qual é o meu objetivo? Aí, dada essa transformação, é saber o quê? Se tem um percurso que o Cacheiro Viajante vai fazer, cujo custo total seja perfeito, zero. Então, o K, esse valor do meu problema do Cacheiro Viajante é zero. Legal, né? É simples, né? E é engenhoso nesse sentido. Veja, por isso eu quis frisar, o problema do Cacheiro Viajante, esse grafo que a gente está pensando, ele é um grafo completo. Os problemas de ciclo hamiltoniano e Cacheiro Viajante são distintos, mas a gente consegue fazer esse truque que cai como uma luva, né? Cai com uma luva, tá certo? Cai com uma luva é um termo certo isso? É estranho, né? Cair com uma luva, né? Tá, mas vocês entenderam, né? Cai de bandeja. Acho que é outro termo também que se usa, né? Tá, beleza. E aí tem que mostrar, né, que, bom, G, que é o grafo tomado inicial, ele tem ciclo hamiltoniano, se e somente se o percurso do Cacheiro Viajante, nesse conjunto aí de cidades e tal, tem custo total zero. Não é uma prova de hipercompletude, o que tem essas duas etapas, né? Tem a primeira etapa que é de fato você fazer a transformação. Às vezes a transformação é tão imediata que essa segunda parte, que é a demonstração, é direta. E de fato aqui é direta. Mas a gente tem, por quê? A gente tem que pensar numa transformação que de fato ajude esse si e somente si. Porque essa equivalência é necessária. Você provar esse si e somente si aqui é sempre necessário. Que se você tem uma solução de um problema, então você vai ter a solução do outro problema. E vice-versa. Que é a ida e a volta dessa demonstração. Tá? Então vamos lá, para a ida. Então olha só, a ida é o quê? Se o grafo G tem ciclo hamiltoniano, então o Cacheiro Viajante vai ter um custo ali total zero. Tá claro? É construtivo, né? Porque olha só, se G tem ciclo hamiltoniano, então existe um percurso Cacheiro Viajante que por construção, né, o ciclo hamiltoniano ele vai visitar cada vértice exatamente uma vez. Ele vai começar onde ele terminou. Então isso vai corresponder de fato a um percurso do Cacheiro Viajante no grafo resultante. Então o ciclo vai dar certinho para mim o percurso do Cacheiro Viajante e que não tem como você ter um custo total menor do que zero. Então no mínimo aí é o zero. Então por isso que está de boa para mim. Tá claro? Sim. A volta é tão direta quanto, né? Porque olha só, o que está a volta? Eu estou assumindo que existe um percurso de Cacheiro Viajante que o custo total seja zero. Então o que eu quero concluir é o quê? É que o grafo original tenha ciclo hamiltoniano. Entenderam isso? Esse enunciado, né, que eu quero provar. Então beleza. O Cacheiro Viajante tem como fazer um percurso que comece onde termina e passe por cada cidade exatamente uma vez e o custo total seja zero.
Concorda que não tem como eu subtrair com custo em relação ao outro? Se tivesse como eu pegar uma aresta que tem um custo positivo e depois ter uma aresta que tem um custo negativo, eu poderia eventualmente equilibrar e ter custo total zero, passando por arestas no grafo e não arestas no grafo, mas não é o caso da construção. A construção me ajudou muito para eu poder dizer que o seguinte, se o custo total do caixeiro foi zero, é porque necessariamente ele não pegou custo 1, ele não pegou par de cidade que dava custo 1, ou seja, ele não passou no grafo por não arestas, ou seja, ele necessariamente passou por arestas. Então, por isso que eu passei por cada aresta aí, e são arestas de fato do meu grafo original. Então, por isso que no grafo original tem um círculo hamiltoniano. Tá? É basicamente isso que está escrito aí. Tá clara essa demonstração? Essas demonstrações são sempre por construção, né? Porque você constrói uma transformação. Olha, nem sempre. Nem sempre. A ida, sim. A ida geralmente é bem construtiva, porque você já monta ao seu favor nesse sentido. A volta, não, porque você não sabe como de fato é uma solução que o seu problema satisfaz. Aqui eu estou forçando muito a barra, então aqui sim é construtivo também. Mas pensando isso de modo geral, não. O problema de transcoloração também a gente fez sendo bem forçado aquela questão dos triângulos, dos topos, dos vértices ali, ter algum verde. Então já implicou para mim também minha solução de 3-sat, o verdadeiro para o verde, né? Mas pode acontecer que não, tá? A gente vai ver uma demonstração aqui nessa aula que tem que fazer alguma troca no tipo de solução que você vai ter na sua volta para que aquilo corresponda certinho na sua instância do problema original. Então a gente vai ver. Então a solução do outro não necessariamente é a mesma solução de um. Não é. E aí você tem que conseguir de alguma forma trocar uma solução para uma outra que seja a solução tão boa quanto e essa outra se encaixe certinho no seu problema original. E aí é tão bom quanto, sabe? Às vezes você pode até perder, mas não perde tanto. Então você consegue às vezes equilibrar de alguma forma. Tá? A gente vai ver no último exemplo da aula de hoje é assim. Tá? Beleza. Ok. Então até o momento o que a gente viu, né? A gente viu reduções polinomiais utilizando para isso, né? A gente para provar NP completude, né? O que a gente faz? Né? Isso aqui é meio que um resumo que eu já venho falando em todas as aulas anteriores, né? A gente tem que pegar y e reduzir polinomialmente a x, de modo que y seja um problema NP completo. Se você consegue isso, e se o seu problema x está em NP também, né? Então x é NP completo. Você pega um problema que já é NP completo e reduz no seu. Tá? Mas também, né, a gente pode fazer isso para o outro lado, né? Então, podemos utilizar reduções polinomiais para mostrar que um problema seja resolvido em tempo polinomial. E basicamente o que a gente tem que fazer é inverter essas coisas, né? É pegar o nosso problema x e conseguir reduzir polinomialmente no problema y e resolver esse problema y em tempo polinomial. Por transitividade, você consegue resolver o seu problema x também. Tá? Então, são as chaves aqui para a gente provar essa dicotomia. Tá legal? Então, sei lá quantas NP completudes eu já provei nesse curso. Foram algumas, né, em poucas aulas. Mas cada uma satisfaz essas essências aí. Principalmente a primeira, né, que foi provar NP completude. Tá? Agora, vamos ver aqui um exemplo, né, uma aplicação. Aliás, eu fiz uma até agora que era polinomial, que era 2-sat. Eu peguei 2-sat e reduzi num problema em grafos. E falei que existe um algoritmo polinomial para resolver aquele problema em grafos. Né? Mais um problema assim também que eu consigo, né, provar que é polinomial é esse. É 2 coloração. Tá? Na aula passada, eu falei sobre 3 coloração. Certo? Eu provei que determinar se um grafo é 3 colorível, ou seja, se existe uma atribuição de cor aos vértices, de modo que vértices vizinhos não tenham a mesma cor, e se eu consigo colorir todo mundo aí com 3 cores, é NP completo. Certo? Eu provei isso. Eu falei 3, então se eu falo 3,
Eu consigo provar aqui 4 coloração NP completo? Como? Por quê? Mais uma questão do avião de vocês. Aí já são 2 aviões já, que tem um momento eu pulei um avião aí. Então, dado que 3 coloração é NP completo, qual é a complexidade de 4 coloração? Se dá para colorir com 3, eu vou colorir com 4. Não, mas eu quero saber se o menor número de cores é 4. Ah, tá. A questão é, te dou um grafo. O menor número de cores é no máximo 4? Essa é a pergunta. Vocês têm que fazer uma redução polinomial. Então vocês têm que pensar numa instância genérica de 3 coloração, igual eu fiz aqui com ciclo newtoniano e caixeiro viajante. Vocês sabem já que 3 coloração é NP completo. Tá? Vocês já sabem disso. Ok. Agora, você vai transformar num grafo que a instância de 3 coloração é qualquer, você não sabe como é que ela é, e você vai transformar numa instância, num outro grafo, e aí você vai ter que provar, olha só, esse meu grafo anterior é 3 colorível, se e somente se esse novo grafo for 4 colorível. É um truque simples que vai ter que fazer. Mas o 4 colorível é particular, né? Sim, sim. Mas vai ter que ter essa demonstração de ida e volta, tá? A ida, veja, a ida vai meio que ser rápida, né? Porque essa construção vai ser benéfica para você sair de 3 e ir para 4. Sim, se falar com 3, você fala com 4. Não, mas você tem que usar de fato 4. Ele tem que ser, como é que chama? Próprio, né? Coloração própria. Coloração própria. Uma coloração própria. Dá pra chegar e jogar outra cor em qualquer... Você tem que usar uma quarta cor aí. Então você vai fazer uma transformação nessa instância e aí você vai provar, olha só, esse grafo novo. Aumentar o grafo de alguma forma, né? Pra ele ser... É. E aí você tem que conseguir argumentar que esse grafo transformado, ele virou 4 a partir de um 3, mas que se eu pego esse grafo que é 4 e eu volto no grafo anterior, de alguma forma, aí ele virou 3 de volta. Como que é a própria? Coloração própria significa que vértices vizinhos não recebem a mesma cor. Tá. Isso é uma coloração própria. É. Tá? Deixa eu continuar aqui. Tá. Beleza. Eu estou falando aqui ó, de 3 para cima. É porque se não for temporário, você podia pegar o grafo de 3, mudar qualquer cor. Pronto, aí não seria... Eu ia continuar com 3, é. Então, olha só, o que eu acabei de falar como atividade aqui é para cima. 3 coloração, 4 coloração, 5 coloração. Por que você consegue fazer de 3 para 4, 4 para 5? A abordagem vai ser similar. Tá? Então, qualquer coisa aí para cima é difícil. Vamos olhar para baixo, que é uma restrição aí, que é 2 coloração. Tá legal? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, 2 coloração é um problema solucionável em tempo polinomial. Tá? Vocês têm alguma ideia do porquê? E aqui de novo, 2 coloração significa coloração própria. Vértices vizinhos têm que ter cores diferentes. O que faz um grafo poder ser colorido com 2 cores e somente com 2 cores? Propriamente. Em outras palavras, é a mesma coisa que falar que o grafo é bipartido. Eu já falei essa noção de grafo bipartido para vocês? Eu não lembro exatamente. Mas basicamente assista o meu vídeo de teoria dos grafos lá, que tem várias aulas só sobre isso. Mas é quando você consegue separar o seu grafo em 2 partes. E aqui você tem os vértices de um lado, você tem alguns vértices do outro lado, e as arestas necessariamente são de um lado para o outro. Ou seja, dentro de cada parte não tem nenhuma aresta entre eles. Tanto aqui quanto aqui. Ou seja, um grafo bipartido
é aquele grafo que você consegue particionar os vértices em dois conjuntos independentes. Então, isso aqui é um conjunto independente, isso aqui é um conjunto independente. Cada conjunto independente eu posso atribuir uma cor. Então, aqui eu vou atribuir cor verde. Aqui eu vou atribuir a cor amarelo. Então, necessariamente o grafo é bipartido se ele for dois colorível e vice-versa. Porque essa classe de cor, o que é classe de cor? A cor, né? Então você tem a cor verde, tem a cor amarela. Em qualquer coloração, isso não exatamente só para dois coloração, mas qualquer coloração própria dos vértices do grafo, cada classe de cor é um conjunto independente. Porque se vértices vizinhos não podem receber a mesma cor, logo, vértices que recebem a mesma cor necessariamente não são vizinhos. Então, todos os vértices que recebem a cor verde não são vizinhos. Todos os vértices que recebem a cor amarela não são vizinhos, ou seja, eles formam dois conjuntos independentes. Tá claro isso? Então, um grafo é dois colorível se somente se o grafo é bipartido. Verificar se um grafo é bipartido, a gente sabe resolver isso em algoritmos em grafos também. Que, em outras palavras, um grafo é bipartido se e somente se não tem ciclo ímpar. Tá? Um ciclo ímpar seria meio como você sai de um lado, pensando que o grafo seja bipartido e tenha ciclo ímpar. Ele sai de um lado, vai para o outro lado, e aí ele volta para o outro lado, e é ímpar. Então ele pode ir, voltar, mas em algum momento ele vai voltar e vai ter a aresta aqui de dois vértices numa mesma parte. Pensa em três para ficar mais fácil. Vou para um lado, volto e aí eu fecho aqui. Ou seja, é claro, isso não é a prova, tá? De que grafo bipartido é se somente se ele não tiver ciclo ímpar. A prova disso de fato tem que mostrar a ida, tem que mostrar a volta. Em teoria dos grafos eu tenho essa prova lá. Então olha os vídeos lá, por exemplo, se quiser, tá? Mas só estou aqui passando intuições em relação a isso. Tá claro? E verificar se um grafo tem ciclo ímpar, existem algoritmos em grafos que faz isso bem tranquilamente. Tá? Se vocês aprendem busca em largura, algoritmo de busca em profundidade, em grafos, e aí dependendo de como você faz esse tipo de busca, você consegue encontrar um ciclo ímpar tranquilo. É uma forma de você resolver esse problema. Tá? Então, determinar a descoloração de um grafo é fácil. Tá? Beleza. Só que mesmo sabendo de todo esse arcabouço aí que eu acabei de trazer, tá? Eu vou provar de outra forma, que esse problema é resolvido em tempo polinomial. Eu vou provar que descoloração é resolvido em tempo polinomial fazendo uma redução para 2SAT. Tá? E aí sim eu estou aplicando o que eu falei no slide anterior, né? Também, uma outra forma, né? Se eu quero resolver um problema em tempo polinomial, eu pego meu problema e reduzo numa instância no problema que seja resolvido em tempo polinomial. E pronto. Né? Então é isso que a gente vai fazer, reduzir para 2SAT. E 2SAT a gente já provou que é resolvido em tempo polinomial. Tá? Então vamos ao teorema. Tá? Então, descoloração é solucionável em tempo polinomial. A prova disso é o seguinte: a gente tem que pegar uma instância genérica do problema que a gente quer resolver. Eu quero resolver o problema de descoloração. Então, eu tenho um grafo genérico aí, tá? E aí eu vou construir uma instância particular de 2SAT. Alguém tem algum palpite? Porque, olha só, lembram do desenho que eu fiz aqui atrás? Estão vendo que tem uma certa relação aí de valores para os vértices que eu tô dando? Olha só, esse vértice aqui, ele é vizinho a esse vértice aqui. Eles são vizinhos e os valores deles são os mesmos? São opostos. Fazer uma conjunção das junções de maneira que seja específica, né? Lembra que na aula passada a gente fez Esse uma não aquele e esse. tipo isso.
Lembra que na aula passada a gente viu regras de, se você tem no circuito SAT alguma operação, você consegue transformar essa operação lógica em cláusula? E a gente viu uma que é muito similar a essa daqui. Porque vê, olha só, que valor é esse daqui? Sei lá, é um valor. Mas eu sei que é o valor necessariamente oposto ao seu vizinho. Ou seja, eu quero forçar que um par de vértices vizinhos nesse grafo recebam valores opostos na minha cláusula de 2SAT. O que faz isso acontecer? Eu conseguir forçar que o valor de um cara seja necessariamente oposto ao do outro cara. O que eu tenho que fazer com ele? Implicação. Você pode transformar numa condição de dois fatos. Fala aí, Luz. Fazer negação. Negar. A negação cuida disso. Quando eu pego o valor de uma variável e eu quero dizer que a outra tem que ser necessariamente oposta à minha, basta que eu diga que a minha é de fato a negação daquela. Eu quero assegurar isso, que vértices que são vizinhos no meu grafo, certo? Associem a variáveis na minha expressão lógica, de modo que os valores sejam necessariamente opostos. É só isso. E olha só o que eu vou fazer então. Para cada vértice, eu vou assumir uma variável. Tá? Então, o conjunto de variáveis são o conjunto de vértices do grafo. Tá? Então, cada vértice gera uma variável. Cada vértice V gera uma variável XV. E é aqui que está essa relação de oposição que a gente quer estabelecer. Então, se existe esse par de vértices VW que são vizinhos no grafo, eu vou criar essas duas cláusulas aqui em 2SAT. XV ou XW, conjunção não XV ou não XW. Isso a gente viu na aula passada, a justificativa de que justamente essas duas cláusulas asseguram os valores opostos. É que essa conjunção dessas duas cláusulas só é verdadeira quando o valor de XV é necessariamente oposto ao valor de XW. Porque se os dois possuírem o mesmo valor, os dois recebem verdadeiro, por exemplo. Essa cláusula aqui vai estar verdadeira, mas essa vai estar falsa. Porque aqui vai ficar falso, aqui vai ficar falso. Da mesma forma, se os dois recebem falso. E essa cláusula vai ficar verdadeira, mas essa cláusula vai ficar falsa. Ou seja, eu só vou conseguir sair com essas minhas cláusulas verdadeiras quando um for verdadeiro e o outro for falso. Veja aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu grafo, certo? E eu estou transformando em 2SAT. Eu quero argumentar o quê? Que o grafo é 2-colorível se e somente se a fórmula 2SAT é satisfeita. Tá claro? Que essa construção vai me trazer isso de benefício, porque se eu tenho um par de vértices que seja vizinho no meu grafo, se o grafo é bipartido, eles estão em partes diferentes. Então eu vou atribuir valores às cláusulas, aquelas variáveis diferentes também. Concordam com isso? Então, essa atribuição, por ser valores diferentes, vão implicar justamente em valores opostos, o que vai implicar as cláusulas associadas a elas como verdadeiras. Certo? Estão enxergando essa construção? Tá? Então, basicamente é isso. Está aí a transformação para 2SAT, e é aí que tem que ser demonstrado que o grafo G é 2-colorível se e somente se aquela fórmula 2SAT que você criou é satisfazível. Beleza? Vamos lá, a ida. Então a ida é o quê? É considerar que o grafo seja 2-colorível. Esse argumento que eu estava falando já traz isso como consequência, certo?
Porque, olha só, o grafo é descolorível, então o grafo é bipartido, então eu consigo ter essa separação de vértice em dois tipos. Para vértices que sejam de um tipo, eu assumo um valor daquelas variáveis associadas, justamente oposta aos valores dos vértices da outra parte, certo? Então, a gente vai atribuir justamente as variáveis de x baseada nessa descoloração, tá? Então, se o vértice recebeu a cor 1, porque eu estou assumindo que o grafo é descolorível, então tem duas cores, é a cor 1 e a cor 2. Então, se ele recebeu a cor 1, a variável associada a ele vou tornar como verdadeiro. E claramente, caso contrário, vou assumir falso. Beleza? Então, é como se cada vértice que está aqui de um lado ficou como verdadeiro e cada um que está do lado de cá ficou como falso. Tá claro que essa fórmula 2SAT associada é satisfazível? Sim? Porque justamente eu estou criando cláusulas em relação às arestas, que são de vértices de partes diferentes. Os valores são opostos, então as cláusulas são verdadeiras. Acabou a ida. Tá legal? É isso que está escrito aqui. Cada cláusula tem um literal verdadeiro e um falso por conta disso. Show, né? Tranquilo. Agora a volta. O que é a volta? A volta é que você tem a fórmula satisfeita, tá? Então a volta é: eu sei que aquela fórmula 2SAT é satisfazível. Pô, eu forcei a barra, né? Aquela fórmula 2SAT é satisfazível somente quando os vértices recebem, as variáveis, perdão, né, recebem valores opostos naquelas cláusulas ali. Esses valores opostos é o que eu vou atribuir às partes daquela partição no grafo associado. Então, vou ter como consequência que o grafo é bipartido. Então, o grafo é descolorível. Então, a gente vai atribuir justamente esse lado. Se a variável recebeu V, então, recebeu verdadeiro, né? Eu vou colocar esse vértice com cor 1. Se a variável recebeu valor falso, então, vou colocar a cor desse vértice como a cor 2. Pronto, ele já tem valores opostos, então o grafo vai ser bipartido. Acabou aí, tá? Beleza? Legal, né? Aí você tem cláusula só de duas, né? Só de dois. Isso. Por conta da construção que eu fiz, eu sei que cada cláusula tem tamanho 2, tem 2 literais somente. Aí cada aresta é uma cláusula, né? Cada aresta são 2 cláusulas. Aqui, ó. Cada aresta eu crio 2 cláusulas. Essas 2 cláusulas que é para fazer acontecer isso daqui. É para eu assegurar que cada 2 cláusulas aí vai ser verdadeira, se justamente os valores forem opostos das literais que eu coloquei ali. Isso é uma outra observação também. A transformação é polinomial, que eu nem coloquei aí, mas que é claro de ver, né? Tá claro? Por quê? No grafo você tem no máximo n ao quadrado arestas. Isso é polinomial, né? Na sua fórmula 2SAT você vai ter no dobro disso, né? Porque cada aresta vai implicar em duas cláusulas, né? Então o número de cláusulas é exatamente o dobro do número de arestas que você tem no grafo. O número de vértices é exatamente o número de variáveis que você tem ali naquela cláusula, naquela fórmula 2SAT, certo? Então isso é uma transformação polinomial, né? Que mantém esse controle polinomial aí no tamanho de cláusulas variáveis aí. Tá legal? Beleza? E aí vamos para esse novo problema, tá? Que é o MaxSAT. MaxSAT, ele é uma variação de SAT, tá? Ele é uma coisa até mais difícil do que SAT, tá? É o seguinte: a gente quer determinar se existe uma atribuição às variáveis que satisfaça pelo menos K cláusulas daquelas cláusulas lá. É um problema de maximização.
eu posso ter saída sim nessa pergunta, mesmo que aquela fórmula não seja satisfazível, tá? Eu não quero aqui responder se a fórmula é satisfazível necessariamente. Não. Eu quero saber se tem uma atribuição que, ok, mesmo aquela fórmula não sendo satisfazível, mesmo assim, tem K cláusulas, pelo menos ali, que são satisfeitas. O tamanho das cláusulas são variáveis? Inicialmente sim. Não estou aqui olhando essa restrição de tamanho das cláusulas, não. Entenderam? É um buraco mais embaixo aí, né? Tá? E você vê que, é o que a gente vai provar aqui, que mesmo se eu limitar cada variável ter cada cláusula ter 2 literais, ou seja, é um max 2 sat, isso é um problema NP completo. Então assim, 2 sat é fácil resolver, mas max 2 sat é NP completo. É uma generalização de 2 sat, vamos dizer assim. Tá? Então é por isso que quando eu estava falando é até mais difícil do que sat, porque 2 sat é fácil, mas o max 2 sat é difícil. O max sat então não é mais difícil ainda. É tão difícil quanto. Tá? Infelizmente, já abrindo um parênteses aqui, esse curso ele não é só sobre NP completude. Mas o max 1 sat é molezinha. Aham. Só tem uma variável por cláusula. Verdade, aí é fácil. Diretaça a resposta. Então, esse curso não é sobre NP completude somente, né? Mas existem problemas mais difíceis do que problemas NP completos. Tá? Então, todos os problemas em NP que a gente vê são problemas cuja pergunta se baseiam no conectivo quantificador de existência. Né? Então, a gente sempre pergunta, existe alguma coisa que satisfaz isso daqui? Isso é o que caracteriza a NP. O que caracteriza o CoNP é o quê? É o contrário, né? É o para todo. É o todo elemento, é o todo subconjunto satisfaz tal coisa. Por isso que o CoNP a gente tem o certificado para o não, né? Porque o certificado para o não, basta alguém apresentar aí uma validação que não dê de fato todo mundo satisfazer aquilo. Você fala, todo mundo aqui usa barba? É difícil você ter que olhar todo mundo, né? Mas se você fala uma pessoa que não usa barba, beleza, já está bom para você certificar que não é verdade aquilo. Mas existem perguntas que misturam os dois conectivos. Existe alguma coisa tal que para todo alguma coisa tem aquilo? Isso a gente aumenta a hierarquia de complexidade. Essa combinação de existe para todo ou para todo existe, a gente entra em hierarquias polinomiais que posso ficar alternando essa pergunta. Hein? Existe alguma coisa tal que para toda alguma coisa, tal que existe alguma coisa tal que para toda alguma coisa, numa mesma pergunta. Tá? Quando você nega, eles trocam. E aí a gente entra numa hierarquia polinomial, em que P e CoNP são a base. E aí você tem a hierarquia do sigma e a hierarquia do π. Então eu falo que o problema é sigma 2, sigma 1. O sigma 0 é a classe básica. Agora eu acho que é o NP, porque um é o NP e o outro é o CoNP. Tá? E aí se você faz sigma 1, você já está fazendo uma troca dessa. Então tem um existe e tem um para todo na mesma pergunta. Entendeu? Tem hierarquia, pesquisa por hierarquia polinomial. E aí você tem a classe sigma, a letra grega maiúscula sigma e tem a letra grega maiúscula pi. Tá? Então tem a classe pi e a classe sigma. Se P igual NP, isso aí também... Existe uma certa relação entre eles, sim. Aí Todo mundo colapsa. tudo colapsa. Mas, então, tem uma
Eu não consigo lembrar de cara de algum problema assim. Eu tô abrindo um parênteses aqui, nem estava planejado falar isso aqui agora. Mas o seguinte, tem um tipo de pergunta que é assim: existe, olha a pergunta, eu te dou um grafo, tá? E eu pergunto: existe uma coloração tal que para todo subgrafo que seja um bipartido completo satisfaça uma série de restrições ali em relação àquela coloração? Tem um problema assim que inclusive é bipartido completo, se chama biclique, tá? Um grafo que é bipartido completo se chama biclique. Um grafo bipartido completo, ele é um grafo que você tem aqui, né? É um grafo bipartido e você tem todas as arestas possíveis de um lado para o outro. Isso aqui é uma biclique, tá? Aí a pergunta é: existe uma coloração tal que para todo subgrafo que seja uma biclique, essa biclique seja monocromática? Ou seja, não estou considerando necessariamente coloração própria, tá? Mas todas as arestas aqui recebem a mesma cor. Ou todos os vértices, se for coloração de vértices ou coloração de arestas. Então vê que eu estou aqui saindo desse mundo somente da pergunta existe e pronto. Mas existe alguma coisa que para toda outra coisa satisfaz aquilo que você quer. Tá? Isso é um problema que existe em teoria dos grafos. Tá legal? Eu tenho um colega que o doutorado dele foi nesse tipo de problema, por exemplo. E aí a gente prova dificuldades também. A gente consegue provar que o problema é sigma 2 difícil, por exemplo. E aí, sigma 1 difícil, sigma 3 difícil, tem essas coisas. Necessariamente ele é mais complexo de resolver, tipo, algoritmicamente? Naturalmente ele é mais difícil, né? Porque você não basta encontrar uma coloração que satisfaça alguma coisa, somente algo em relação aos vértices, mas todo o subconjunto. E só de encontrar esse todo e subconjunto já é um problema difícil. Ele é acima do exponencial, então, no caso. Ainda é exponencial, mas está numa hierarquia acima. Num grau de dificuldade acima, vamos dizer assim, né? Tá? Mas só, fechando parênteses então, né? Porque eu comecei a falar isso, né? De problemas mais difíceis do que SAT, né? Porque assim, no NP completo, a gente só tem que exponencial, mas pode ser, por exemplo, fatorial também. Fatorial é exponencial também. Tá, é mesmo. Fatorial também é exponencial. Beleza. Bom, é porque fatorial ele é n sobre 2 elevado a n sobre 2, né? Ele é maior ou igual do que isso, né? E ele é menor ou igual do que n elevado a n, né? Tem essas relações aí, né? Pô, mas n elevado a n também é muito estranho, não? É exponencial. É exponencial. Beleza. Tá. Então entenderam o problema, né? Esse daqui, né? Então, a gente vai mostrar que max 2 sat é NP completo e a gente vai fazer uma redução polinomial do problema clique. Eu provei que clique é NP completo. Na verdade, eu provei que conjunto dependente é NP completo. E aí eu falei, no finalzinho da aula, como é que se prova que clique é NP completo. Basicamente pensando no gráfico complementar, né? Então a redução de 3 sat é análoga. Só que ao invés de você pensar na formação da aresta, você vai pensar na formação da não aresta. Tá claro que é uma não aresta? É um par de vértices que não vai ser vizinho, né? Então é só se pensar no grafo complementar. Ou você pode conseguir reduzir de independente set direto, né? Só pegar o gráfico complementar também daquilo, né? Tá? Então tá, vamos lá. E aí, só para definir formalmente, né, o que é o problema, né? O que é dado para gente? Uma fórmula 2 sat, e aí você tem P na verdade é C igual a P, né? Existem P cláusulas ali, né?
e cada cláusula tem exatamente 2 literais. É 2 SAT, né? Aí você tem o inteiro K, que ele vai de 1 até menos do que P. Tá? Não estou pondo ali K igual a P. Tá? Então não estou pondo ali a pergunta, não estou dando margem à pergunta a colocar se tem uma atribuição que faz com que todas as P cláusulas sejam satisfeitas. Tá legal? Poderia pôr, mas eu não estou pondo. E aí a pergunta é, existe uma atribuição às variáveis de x que satisfaça pelo menos K cláusulas de C simultaneamente? Tá? Nota que 2SAT é polinomial. Então, se por acaso eu colocasse K igual a P, esse problema seria resolvido no tempo polinomial, né? Mas isso é uma particularização, né? É um caso particular. Beleza, Bruno? Foi bem na prova aí? Acredito que sim. Beleza, que bom. Eu vou resolver tudo. Conseguiu? Tudo. Beleza, tá bom. Então, vamos lá. 2SAT é resolvido em tempo polinomial, né? Então, a gente pergunta quando K é igual a P. Ah, vira para ele ali a cadeira para ele ficar de frente ali. Vai assistir pelo menos o finalzinho da aula, né, Bruno? Beleza. Então, é o seguinte. Vamos provar que max 2SAT é NP completo. Tá? Bom, max 2SAT está em NP? Tá claro que sim. Porque, beleza, se alguém me deu uma atribuição de valores aí, eu consigo constatar... Ah, isso aí é meu. Eu consigo constatar... isso é meu. Eu consigo constatar que... De fato, eu estou fazendo com que K cláusulas fiquem verdadeiras. Se alguém me deu uma atribuição de valores, pronto, né? Tá. Então, vamos lá. Considerando uma instância genérica do problema clique, vamos construir uma instância particular do nosso problema de max 2SAT. Ou seja, eu tenho que conseguir uma forma de, dado um grafo qualquer, tá? Conseguir transformar nesse problema de cláusulas aí em max 2SAT. Tá? E é a seguinte forma. Olha só, como é que são as variáveis? Porque eu tenho que montar... Oi. Entrego. Entrego, pode deixar. Tá. Então é o seguinte, eu tenho que montar o meu conjunto de variáveis em relação aos vértices do grafo que eu tenho. Então, o primeiro de tudo eu vou criar uma variável auxiliar z. Essa variável não tem relação nenhuma com o grafo. Tá? Beleza. E aí, para cada vértice do grafo, eu vou criar uma variável. Tá? Então, para cada vértice VI, eu vou criar uma variável XI. Tá claro? Então, você pegou o grafo, você vai transformar numa instância de 2SAT, de max 2SAT aí, de modo a... Quem são as variáveis? Cada vértice virou uma variável, e além disso tem uma variável especial Z. Tá? As cláusulas vão ser essas. Tá? Então, você vai ter, olha só, XI, Z, conjunção XI, Z negado. Então, cada vértice do grafo vai associar uma variável XI e cada variável vai ter essas duas cláusulas associadas a ela. Ok? Beleza? Tá bom. Além disso, a gente vai criar esse tipo de cláusula aí. Então, para cada não aresta do grafo, e lembra que até perguntei, não aresta tudo bem, né, gente? O que é uma não aresta? É um par de vértices do grafo que não seja vizinho. Tá? Esse par que não é vizinho, eu vou criar uma cláusula que é assim. XI negado ou XJ negado. Tá legal?
Tem como, olha só, porque eu já estou meio que tentando intuir um pouco o porquê dessa construção, né? Olha só, é normal quando a gente lê artigo, quando lê material, essas cláusulas aparecem assim, meio magicamente. Só depois a gente entende um pouco do porquê delas no próprio argumento. Mas quando a gente está construindo e pensando sobre como montar uma transformação, a gente tem que entender um pouco do porquê que a gente está fazendo isso, né? Para auxiliar de alguma forma a gente. Então, vê que, olha só esses dois vértices VI e VJ. Eles são vizinhos? Não. Então, os dois, podem estar na solução do meu problema clique? Não, porque clique é o quê? É um conjunto de vértices em que cada par ali dentro é vizinho. Clique é isso. O problema clique significa determinar o tamanho da maior clique daquele grafo. Ou seja, o maior número de vértices em que cada par ali dentro seja vizinho. Forme um grafo completo ali dentro. Tá legal? Então, olha só para essa cláusula aí. VI negado. XI negado. XJ negado. Essa cláusula aí tem como associar a dois vértices de modo que os dois estejam na clique? Tem como? Oi? Não, porque eles não são vizinhos, eles não vão estar na clique. Pode ser que um esteja e o outro não. Pode ser que nenhum dos dois estejam. Mas nunca acontece dos dois estarem na clique. Não é isso? Então tá. Isso é uma não aresta, né? Para cada não aresta, eu estou criando essa cláusula aí. Tá? E aí a gente tem essa conta. Olha só essa conta. K', esse K' vai ser justamente o número de cláusulas satisfeitas, dado que no grafo tenha uma clique com esse tamanho aqui. Estão entendendo que está cada coisa aí? Esse V é o quê? É o número de vértices do grafo. Então você vai ter o número de vértices, vão ter essa quantidade de cláusulas satisfeitas. Os vértices da clique também vão associar cada vértice uma cláusula verdadeira. Cada vértice da clique vai associar uma cláusula verdadeira. Além disso, existem essa quantidade de cláusulas aqui, que é o quê? O que é esse barrado? Isso, é o conjunto das não arestas. Então, cada não aresta vai associar também uma cláusula satisfeita. Vocês enxergam por quê? Já no próximo slide vai estar, mas eu estou intuindo isso já aqui. Olha só, o que significa uma não aresta no grafo, no meu conjunto de cláusulas? Oi? Uma não aresta no grafo não faz parte da solução. Na solução da clique, mas ela não está entrando aqui. Não é ela que eu estou olhando aqui, eu estou olhando aqui. Mas olha só, essa não aresta vai implicar nessa cláusula, não é? O que significa? Se para cada vértice da clique eu atribuo o valor verdadeiro para a variável, e se para cada vértice que não está na clique eu atribuo o valor falso, o que faz essa cláusula aqui ficar verdadeira? Se os dois está na solução da clique, né? Vamos pensar o contrário. O que faz essa cláusula ficar falsa? É quando cada um recebeu o verdadeiro. É quando os dois receberam o verdadeiro. Concorda? Que o único caso que faz com que essa cláusula fique falsa, ou seja, não fique satisfeita, logo não entraria para cá, seria que acontecesse o quê?
XI recebeu verdadeiro, XJ recebeu verdadeiro. Ou seja, eu estaria dizendo que os dois entraram na clique, só que eles são uma não aresta, então eles não vão entrar na clique. Eles não vão receber verdadeiro. Por quê? O que eu estou dizendo é, eu vou atribuir para todo mundo que está na clique, na minha solução da clique, verdadeiro a sua variável. Para todo mundo que não está, falso. Então você só vai ter falso em relação a esse tipo de cláusula se acontecesse isso, dos dois entrarem, mas dois nunca vão entrar. Então por isso que eles sempre vão ser verdadeiras, essas cláusulas associadas a elas. Porque vão ser quando um está na clique e o outro não está. Se um está na clique e o outro não está, um deles vai ficar verdadeiro quando você negar. O cara que não entrou na clique vai ter variável recebida falsa, a sua negação vai ficar verdadeira. Se os dois não estão na clique, tudo bem também. Os dois receberam o valor falso, mas a sua negação, as suas negações vão ser verdadeiras. Então elas vão entrar também, essas cláusulas vão ficar verdadeiras. Entendeu? É engenhoso pra caramba, né? Vocês estão vendo que eu ainda não estou provando necessariamente cada parte aqui, tá? Mas só estou intuindo um pouco esse passo a passo. Mas nota o seguinte, o que eu vou falar no próximo slide é que o grafo vai ter uma clique de tamanho K, esse tamanho aqui, se e somente se na fórmula 2SAT houver essa quantidade aqui de cláusulas satisfeitas. Determinar essa quantidade aqui é fácil? Sim, o número de versos. Determinar essa quantidade aqui é fácil? Porque é o par de não aresta, né? Então é o par de versos que não são vizinhos. Agora, determinar essa quantidade aqui é fácil? Não, porque clique a gente sabe que é NP completo. Tá claro? Então, qual é a ideia? Eu consegui pegar um problema que é difícil, transformar no meu problema, e a solução do meu problema vai estar em função de igualdade da solução do outro problema que era difícil. Tá certo? Tá legal? Ele injetou esse problema lá dentro. Aham. Não é necessariamente uma transformação. Não, isso não necessariamente vai me dizer, K' é igual a K. Não, eu não preciso disso. Eu preciso ter alguma coisa que o K apareça ali dentro. Então, é igual dificuldade. Os valores não são iguais, mas eu consigo chegar em um se eu souber do outro. Tá claro? E aí, vamos lá. Então, é isso que a gente vai querer argumentar. Existe clique de tamanho... A minha imagem está aparecendo ali. Existe clique de tamanho pelo menos K, se e somente se existe uma atribuição de valores daquelas variáveis, né, que satisfaça pelo menos K' cláusulas daquela forma 2SAT montada. Tá legal? E quem é K' é esse camaradinha do slide anterior aí que eu estava falando. Vamos para a ida, tá? Ou seja, estou assumindo que existe uma clique de tamanho K. Tá? E aí eu vou querer com isso encontrar aquele K' ali. Ou seja, dessa clique de tamanho K, eu tenho que concluir que existem K' cláusulas satisfeitas. Tá legal? Então, olha só. Se a variável correspondente a um vértice K, então eu vou dar valor verdadeiro. Por quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar a atribuição de valores. É construtivo. Dado uma clique de tamanho K que existe ali, eu tenho que conseguir exibir a atribuição de valores às variáveis, de modo a dizer, olha só, K' cláusulas ficaram satisfeitas. É isso que eu quero concluir. Então, eu tenho que atribuir os valores. Então, o que eu vou fazer? O que eu estava falando. Se a variável corresponde a um vértice que estava na clique, eu vou colocar ele como verdadeiro. Tá? Caso contrário, ou seja, se o vértice não tiver na minha clique, eu vou atribuir àquela variável o valor falso. Tá? Bom, lembram que Z era uma variável auxiliar? Ela é uma variável que ela não está
ela não está no meu grafo. Então também tem que assumir um valor para ela. E eu vou assumir Z como verdadeiro. Aí você tem cada vértice na clique com Z que vai dizer que está verdadeiro, né? Exato. Então é o seguinte, a gente tem que chegar a essa conta aqui, ó. Dada essa atribuição aqui de cima que eu acabei de falar, eu tenho que chegar nessa quantidade de cláusulas aqui. Veja, pelo menos, então, ok, não estou aqui necessariamente tendo que garantir que é exatamente essa quantidade. Eu tenho que garantir que essa quantidade existe. Tá? Então, olha só, e é um pouco do que o Lucas estava falando. Então, com essa atribuição, a gente satisfaz a quantidade de vértices do grafo de cláusulas porque eu assumi Z como verdadeiro. E a gente tem essa cláusula aqui. Para cada vértice do grafo, eu estou assumindo a existência dessa cláusula xi para um vértice vi de junção com Z. Então, por conta da atribuição de valor que eu dei ao Z, as cláusulas desse tipo aí vão ser satisfeitas. Então, para cada vértice eu tenho uma cláusula assim. Eu tenho duas cláusulas, né, até. Vamos voltar aqui, só para deixar mais claro. Eu tenho essas duas cláusulas. Uma é com Z positivo, outra é com Z negativo. O Z assumiu o valor verdadeiro. Então, por conta dessa assumption, né, dessa hipótese não, dessa construção minha de ter assumido Z como verdadeiro, esse tipo de cláusula aqui sempre vai ser verdadeiro. Então, cada vértice do grafo eu vou ter uma cláusula desse tipo. Então, eu tenho essa quantidade de cláusulas satisfeitas por conta disso. Tá legal? Show! Agora vamos a outro pedaço. A gente também vai satisfazer a quantidade de cliques de cláusulas. Por quê? Pois esse tipo de cláusula aqui, ó, o Z barrado ficou falso, não foi? Mas lembra que eu atribuí valor de modo que se o vértice está na clique, então ele recebe verdade. Logo, essa cláusula vai ser verdadeira. Então, cada vértice da clique vai ter uma cláusula para ele aí também nesse conjuntão que vai estar satisfeito. Tranquilo? Tá? Além disso, existe essa quantidade de cláusulas satisfeitas, porque é o que eu estava falando antes com vocês. Cada par de não aresta vai ter esse tipo de cláusula, xi negado ou xj negado. Se é uma não aresta, o que acontece? Acontece esses dois casos, um desses dois casos. Vou colocar tudo aqui, que é basicamente o que eu estava falando com vocês. Então, o que acontece? Pode ser que nenhum dos dois esteja na clique, e se nenhum dos dois está na clique, a negação deles vai ficar positiva, então a cláusula vai estar satisfeita. Pode ser que um está e que o outro não está. Então, um vai ficar falso, o outro vai ficar verdadeiro, a negação vai inverter, verdadeiro falso, também vai estar satisfeita. São esses dois casos que estão aqui, certo? Ou os dois não estão na clique, o que torna aquela cláusula verdadeira, ou um está e o outro não está, o que também torna aquela cláusula verdadeira. Show? Então, um lado foi provado. A gente conseguiu pegar a clique, atribuir valor para as variáveis e garantir aquela quantidade de cláusulas. Tranquilo? Agora vamos para a volta. E aí tem um pouco a ver com o que eu estava falando antes, ô Lucas. Você estava perguntando, se é sempre construtivo, né? Aí eu estava pensando, mas não sempre. Às vezes você pode ter uma solução dado do seu problema que não consiga implicar na solução do outro problema. Então você tem que trocar localmente algumas coisas, mas sem perder a garantia do total para ter a sua solução do problema original. Do clique, no caso aqui, que é o que a gente vai ter que fazer aqui agora. Então, olha só. A gente vai ter que exibir uma clique de tamanho pelo menos K. Então, a gente vai assumir de hipótese que exista essa quantidade K' de cláusulas satisfeitas na fórmula de 2sat.
Tá? Então, assuma que exista essa atribuição de valores às variáveis que faça com que tenha essa quantidade de cláusulas K' satisfeita. Tá legal? Sei como é que é a atribuição de valores àquelas variáveis? Eu não sei. Não sei necessariamente como é que são. Mas eu tenho que, de posse disso, conseguir encontrar uma clique de tamanho K. Esse tamanho aqui. E aí vamos fazer isso. Então, façamos K como conjunto de vértices associadas às variáveis que receberam um valor verdadeiro. Porque eu sei que tem aquela quantidade de cláusulas verdadeiras, satisfeitas, né? Então tem algumas variáveis que receberam verdade, outras receberam falso. Essas variáveis vieram de vértices, não foi? Da minha construção? Então eu assumo o conjunto K maiúsculo é desses vértices cujas variáveis foram verdade. A gente tem dois casos. Bom, se esse conjunto K já é uma clique, então acabou. Então a gente tem o nosso objetivo. A gente conseguiu estabelecer uma clique em relação a esse conjunto K. Tá claro? Acabou o nosso problema, mas dei sorte, né? Aqui é se de fato eu vim da minha atribuição de valores que veio bonitinha da minha clique, sabe? É como se eu tivesse dado essa sorte. Mas eu não preciso ter essa necessidade. E aí outro caso, se esse conjunto K não for uma clique, né? Então, o que está acontecendo ali dentro dele? Existe um par de vértices naquele conjuntão K que não formam uma aresta. Posso ter mais pares, mas tem um que não é. É nesse cara que não é que eu vou fazer uma substituição aí e eu vou conseguir melhorar, chegar mais perto de uma clique, sem perder esse controle sobre tamanho de clique e conjunto de cláusulas que são satisfeitas, entendeu? Então eu vou fazendo substituições locais nesse sentido. Então olha só, se K não é uma clique, existe um par ali dentro desse conjunto K. Veja, VI e VJ são vértices que associam a variáveis XI e XJ que receberam valores verdade. Porque foi assim que eu estabeleci esse meu conjunto K. Eu montei esse meu conjunto K por ter vértices que as variáveis associadas receberam valores verdade. Certo? Então, se eu estou olhando o caso que esse conjunto K não é uma clique, é porque tem um par de vértices que não é vizinho, que não formam uma aresta, e que ambos receberam valores verdadeiros. É isso que a gente sabe por enquanto. Esse XI que você está falando é daqueles pares lá, XI e ZNW, né? É. Então, esse par VI e VJ é uma não aresta nesse conjunto K, cujos valores das variáveis foram verdadeiros. É isso que eu estava falando. Aí vamos lá. Eu vou trocar o valor. XI recebeu verdadeiro. XJ recebeu verdadeiro. Eu vou fazer isso, ó. Vou colocar XI como falso. Concorda que eu tenho que tomar cuidado quando eu faço isso? Por quê? Eu posso perder cláusulas. E eu estou dizendo, olha só, eu tenho K' cláusulas satisfeitas em max 2 sat. Eu não posso perder esse valor se eu simplesmente mudar a atribuição de uma variável. Então tem que cuidar disso. Mas estão vendo que se eu troco o XI para falso, o XI sai desse meu conjunto K? Eu estou meio que trocando também esse meu conjunto K. Então tem que cuidar disso de, no final eu ter uma clique de tamanho K, K pequenininho, K minúsculo, e no meu problema inicial eu continuo tendo as K' cláusulas satisfeitas. E aí vamos lá. Então primeiro eu estou trocando, o XI passou a ser falso. Olha só, nesse caso, nota que continuamos satisfazendo uma cláusula dentre essas duas. Sim, quanto a isso? Ou pelo conjunto de V, ou naquele conjunto de K, né? Se for pensar no outro problema.
Não, é por conta do Z. Olha o Z. Uma cláusula tem um Z, outra cláusula tem um Z negado. Antes eu tinha as duas cláusulas satisfeitas porque XI recebia verdadeiro. Agora eu tenho uma dentre essas duas aí. Porque necessariamente uma vai estar o falso em relação ao Z. E o XI está falso. Então a cláusula, uma dessas cláusulas eu vou perder. Mas uma eu vou continuar tendo. Então perdi uma. Mas olha só. Entretanto, a gente passa a satisfazer essa cláusula. XI negado, XJ negado. E ela não era satisfeita antes, lembra? Por quê? XI e XJ eram verdadeiros. Então, essa cláusula verde aí, ela era falsa, ela não era satisfeita, mas agora ela passou a ser. Porque quando o XI trocou para falso, essa cláusula aí vai sair com verdadeiro, porque eu estou negando XI, entendeu? Então, olha só, eu tinha duas cláusulas satisfeitas em relação ao XI. E aquela ali verde não era satisfeita. Então, dessas três, eu tinha duas. Trocando o valor de XI, dessas três, eu continuo tendo duas. Entenderam o lance? Então, eu saí de um conjunto que não estava bom para mim, porque eu não tinha uma clique. Eu tirei um cara que não pode entrar naquela clique. E eu não perdi o meu controle em relação à quantidade de cláusulas satisfeitas. Legal, né? Então a gente empatou, né? A gente empatou esse total de cláusulas aí. Tá. Agora, outras cláusulas envolvendo XI barrado, ou seja, que V e I participam de não arestas, também passam a ser satisfeitas. Certo? E pelo mesmo argumento anterior. Então a gente também vai estar trocando outros pares associados aí. A gente vai fazer várias trocas locais, né? Então, o número de cláusulas que satisfazemos é pelo menos igual ao anterior. A gente não está perdendo a quantidade de cláusulas que eram satisfeitas, né? E a gente vai continuar esse processo. Então é o seguinte, veja, eu tenho dois casos. Ou esse K é uma clique ou não é uma clique. Se não é uma clique, eu vou fazendo isso. Vou pegando o par que não é vizinho e vou fazendo essas trocas. E então eu estou chegando cada vez mais perto de um conjunto completamente adjacente aí dentro. No final das contas, quando eu não conseguir mais entrar aqui dentro, é porque todo mundo é vizinho e já satisfaz esse primeiro caso. Então acabou o problema. Entendeu? Então acabou. Então você consegue resolver, dado que você tem K linha cláusulas, você consegue estabelecer um conjunto de clique aí com tamanho K. Legal? Acabou. Tá? Então isso acaba a demonstração do teorema. Beleza? Então, eu gostaria de ficar aqui todas as aulas provando NP completude, NP completude, NP completude, porque cada NP completude é um pensamento diferente, é um truque diferente, é um conhecimento maior que a gente adquire, né? Então, é uma parte da disciplina que ela é muito rica nesse sentido, porque a criatividade é o seu limite, assim, né? É claro, quando você monta uma transformação, você tem que montar uma transformação que te ajude, né? Que seja boa para te ajudar. Então, o que eu recomendo? Retorne a todas as SNP completudes que a gente viu aqui ao longo do curso. Olha na lista, tenta fazer. Algumas são muito diretas, você não precisa ter esses gadgets enormes, igual foi da aula passada para coloração e tal. Mesmo de 3 coloração para 4 coloração, a transformação é simples. Basicamente, o que você tem que conseguir estabelecer é uma certeza do que faz um 3 ir para 4. Para manter essa coloração própria. Muitos problemas são transformações simples assim. Outros demandam um pouco mais de trabalho. Tá? Mas eu acho que eu consegui abraçar ao longo dessas aulas esses dois tipos de demonstração, não foi? Eu acho que sim. Algumas mais fáceis, mais diretas, outras mais enroladas, né, que demandavam um pouco mais de esforço. Mas a vida é assim mesmo. A gente tem coisas fáceis e coisas são mais difíceis. É o normal. No caso do 2 coloração para 2 SAT, você até mencionou, você poderia ter reduzido pelo bipartido, bipartições. Existe mais de uma forma também, isso. E você também consegue provar reduções, fazer reduções polinomiais
de várias formas diferentes. Você pode pensar de um jeito, pode pensar diferente, tá? Geralmente a gente faz aqui seja mais fácil. Quanto mais fácil, melhor, né? Mas às vezes não tem como, de fato, ser algo fácil, que demanda uma dificuldade inerente ao problema, tá? Então, tem essas questões. Uma outra consideração que eu queria falar, que eu já mencionei durante a aula, né, é essa questão da hierarquia polinomial, ou seja, é que o mundo não acaba em P e NP somente. Você consegue aumentar a hierarquia, dificultar cada vez mais a pergunta, de modo a se tornar mais complicado do que problemas em NP ainda, tá? Ou co-NP, que seja, tá? O curso ainda não acabou, né? Porque a gente ainda tem aulas, como eu estava mencionando no início, sobre algoritmos parametrizados, algoritmos randomizados ou algoritmos aproximativos, né? E a gente vai ver que o mundo vai mudar um pouquinho. O tipo de abordagem, a gente vai voltar àquela forma de encontrar algoritmo para resolver um problema, tá? A questão é qual é a razão de corretude, de aproximação, ou, isso, basicamente, né? O quão bom aquilo né? Se eu consigo ter uma razão de aproximação ou não. Ou se eu consigo, da minha aleatoriedade, ter muitos casos favoráveis para mim. Isso também pode acontecer. Tipo, a gente provou no início do curso, né, que o quicksort, no caso médio, ele tem complexidade boa, de n log n. No pior caso, n é ao quadrado. Mas o quão provável é aparecer um caso médio? Esse tipo de abordagem que a gente tem que conseguir trazer para cá. Aí, no caso, agora a gente vai focar... Porque no início a gente viu vários problemas que a gente resolve polinomialmente. A gente aprende sobre isso, agora a gente vai tentar ver esses problemas NP completos. Resolver polinomialmente ainda. Resolver polinomialmente, sendo que não de forma exata. Não de forma exata. Esse é o ponto. A gente, no início do curso, viu problemas que são possíveis de serem resolvidos de modo exato em tempo rápido. Isso é o melhor dos mundos, vamos dizer assim, né? O mais fácil. Aqui a gente acabou de falar de assuntos que, olha, não tem nada exato que eu resolva hoje, a não ser que P seja igual a NP. E aí, beleza, vai passar a ser. Mas, ainda assim, mesmo sendo difícil, né, a gente tem alternativas que a gente consegue resolver de modo eficiente. Só que não exato. Tá? Ou sem essa garantida certeza que eu vou acertar. Pode ser que acerte, pode ser que não acerte. Isso é randomizado. Então a gente vai ter um certo controle quanto a isso. Beleza, gente? Quanto que a gente consegue? Aqui, ó. Tem um número que me diz quanto que eu consigo fazer? A gente consegue mensurar. Tá? Beleza? Então eu vou encerrar aqui a gravação. Foi um prazer, gente. Se inscreva aí, ó. Beleza. Tchau.